Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos lá, eu dei uma parada aí nas gravações, porque eu tive que resolver uns problemas. Nós estamos retomando aí esta série de vídeos, onde nós estamos falando de demônios, encapetamento, Satanás e tudo mais, né? E eu acho que já nessa altura já deu para você perceber muito bem que não casa muito, de uma maneira equilibrada tudo aquilo que as denominações cristãs pregam por aí. E nós paramos no último vídeo dizendo que nós iríamos falar sobre o acusador. Você se lembra, né? O Diabolos, ou o diabo, é um título que significa o acusador. Você já viu, eu também já vi em algum momento atrás no vídeo. Mas nós vamos ver um pouquinho mais detalhado aqui, tá certo? O meu propósito agora é explicar porque o grande tentador do homem deve ter esse tal título. De que maneira os desejos humanos que incitam o homem à rebelião contra o Criador acusam o homem? Como? Primeiro, vamos lembrar do fato de que existem várias Bíblias que retratam o diabo como alguém que acusa. A passagem que vem imediatamente à mente é o Apocalipse capítulo 12. O diabo aqui é descrito como o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Criador. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Menos direta, mas não menos relevante, são as passagens onde aparece Satanás em Jó e Zacarias. Já vimos que no Novo Testamento, Satanás não é um adversário, mas o adversário. Por outras palavras, o diabo. Já notamos também que, em dois locais no Antigo Testamento, o uso da palavra nos Evangelhos e no Novo Testamento é antecipado. Quão e muito interessante, então, observar que em ambos esses lugares Satanás age como um acusador, ou diabo. O papel de acusador do Satanás de Jó é bem conhecido e não precisa aqui de apoio de citações. Este e o Satanás de Zacarias já foram discutidos anteriormente em outros vídeos, você lembra? Um acusador não é um juiz. A função de um acusador é convencer o juiz de que as pessoas que está a ser julgada é digna de ser punida. O acusador não tem o poder de punir. Isso é da alçada do juiz. O Criador é o juiz que determina uma vez por todas o destino dos homens. Se o Criador justifica um homem, então, efetivamente, ninguém pode condená-lo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estivermos em paz com o Criador, ninguém tem qualquer poder para nos atingir. Foi por esta razão que o nosso Salvador disse lá em Lucas capítulo 12, verso 4 e 5. Vamos lá. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Os nossos inimigos podem nos perseguir fisicamente, mas uma pessoa é encorajada a ver isso como uma leve tribulação que produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A perseguição pode mesmo ser uma bênção, pode fazer-nos apreciar os valores espirituais e pode trazer-nos mais perto do Criador, claro. A perseguição só é perigosa se nos fizer cair no dia da adversidade e esquecermos a amizade que temos do Criador. Inimigos reais. Isto nos traz até um pensamento importante. Já que os nossos inimigos não têm qualquer poder para nos atingir, se estamos em paz com o Criador, a única maneira em que eles podem ter sucesso nos seus maus propósitos é induzir-nos a transgredir as leis do Criador.
Se a perseguição faz uma pessoa tropeçar, a acusação é um inimigo realmente. Se, no entanto, a perseguição provê um incentivo para um serviço mais fiel, a acusação, apesar das suas intenções hostis, não é um inimigo real. Os nossos inimigos reais são normalmente muito mais sutis. Eles aproximam-se com um disfarce de amigos. Eles maqueiam maneiras de mostrar o pecado como algo atrativo, ou até virtuoso, e pela sua artimanha tentam nos persuadir a sermos pecadores e inimigo do Criador. O derradeiro inimigo. O inimigo mais perigoso está sempre conosco. As suas oportunidades para nos tentar a ignorar as leis do Criador são ilimitadas. Ele aperfeiçoou a arte de persuadir-nos que alguns modos errados de pensar e agir não são ofensivos para o Criador e que são para a vantagem de cada um de nós. Este inimigo tem prevalecido sobre nós através da artimanha tantas vezes que nem podemos contá-las. No entanto, ainda o tratamos com respeito, que só pode ser descrito como único. Embora ele invariavelmente se aproxime de nós como um amigo, é ele que dá ao Criador a justa causa de nos condenar. Ele é, de fato, aquele que nos acusa perante o Criador. Realmente, o seu nome é Diabo ou Acusador. Dito em linguagem literal, é porque permitimos que sejamos arrastados pelas nossas concupiscências que nos tornamos inimigo do Criador. Em linguagem moderna, somos condenados pelos nossos próprios desejos errados, meu querido. A serpente, um acusador. Já falamos o relacionamento entre a serpente e o diabo. Contrário à ideia popular, o diabo não virou serpente, mas a serpente é que virou o diabo. A serpente, no Éden, é o protótipo do que incita o homem à rebelião contra o Criador. Não é de surpreender, então, descobrir que a serpente do Éden foi o primeiro acusador. Foi a serpente que deu ao Criador a razão para condenar o homem à morte. A serpente levou o homem a desobedecer à lei do Criador. Se a serpente tivesse desejado causar diretamente mal ao homem, ela não teria um êxito tão grande. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que foi que a serpente fez? Eu não vou entrar no mérito se é real, se é poesia, não. Vamos nos ater ao que está escrito. Qual foi o papel da serpente lá no Éden? Nós já falamos em outros vídeos dessa série, em outros vídeos de outras séries, mas vamos dar uma pequena recapitulada. Qual foi o papel da serpente lá no Éden? Dá ao casal o livre-arbítrio. Porque se eles não tivessem uma outra maneira de pensar sobre aquilo que o Criador colocou ali, eles não teriam livre-arbítrio. Porque não teriam opção de escolha. Compreendeu? É bem assim, mas as denominações não falam isso para você. Mas vamos lá, vamos retomar essa reflexão que estamos tendo aqui. O homem desfrutava da bênção e proteção do Criador lá no Jardim do Éden. Você conhece a história. O homem estava bastante seguro, a não ser que ofendesse ao Criador. Se ele ofendesse o Criador, então nada poderia protegê-lo. Qualquer que fosse, então, o motivo da serpente, ela pode ser vista como uma criatura que acusou o homem perante o Criador, mas por causa dela não, por causa da atitude do homem. A questão dos motivos da serpente não afeta a tese principal, e não é, obviamente, um assunto para dogmatismo. Claro que não. A serpente é, em qualquer evento, para ser vista como a que apresentou ao Criador a razão para condenar o homem. Era um acusador. Mais uma vez, pensamos sobre as palavras de Apocalipse 12, acerca da antiga serpente que é o diabo, Satanás. É o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A frase antiga serpente é usada para levar nossas mentes até o Éden. Sugere de fato que este poder hostil tem o mesmo papel que a serpente, quer deliberadamente ou involuntariamente, até no Éden. Quão irônico que, depois da transgressão,
o homem tornou-se o seu próprio acusador. Somos lembrados de um ditado antigo: uma consciência culpada não precisa de condenação. Quando Adão e Eva ouviram a voz do Criador, eles se esconderam. O Criador ainda não os tinha condenado. Eles condenaram-se a si mesmos. Primeiro condenaram-se ao se esconderem e depois por confessarem a sua nudez, apesar da dupla cobertura de folhas de figueira e das árvores. As Escrituras dão-nos um número de exemplos de pessoas que agem de uma maneira diabólica ou acusadora ao trazerem julgamento do Criador sobre as outras pessoas. Balaão achou impossível amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado, mas ele não se sentiu derrotado. Ele tentou o povo a pecar contra Deus e sofrer a sua ira. Jeroboão, o filho de Nebate, ele era próprio um transgressor, mas ele foi apresentando a Escritura como um homem que tinha feito pecar a Israel. E ainda mais uma vez pensamos sobre Satanás em Jó, a quem Deus disse: ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Finalmente, pensamos em um exemplo no Novo Testamento. Elimas, o mágico. Quando Barnabás e Saulo estavam tentados a persuadir o procônsul de Pafos a fazer as pazes com o Criador, Elimas estava tentando a ser inimigo do Altíssimo. Se ele tivesse tido sucesso, ele de fato teria convidado o Criador a punir este homem. Daí a severidade da condenação. Atos capítulo 13, verso 10. Vamos lá. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? O ensino escriturístico sobre a natureza humana. O poder do pecado. Vamos fazer uma pequena pausa para nos relembrarmos do que a Escritura diz acerca da natureza de cada um de nós, a natureza humana. Repetidamente e com grande ênfase, as Escrituras nos dizem que a tendência para pecar é forte no homem. As seguintes passagens são bem típicas. Vamos lá. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Marcos capítulo 7, de 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Romanos capítulo 3, de 10 a 18. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, e de amargura são os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Mesmo se as Escrituras não tivessem essas afirmações bem claras, o fato da tendência humana para pecar poderia ser deduzido a partir da história bíblica. Claro, o homem é apresentado como um rebelde. Vez após vez, ele demonstra a iniquidade da sua natureza. Toda a história humana, quer sejam os que viveram antes do dilúvio, os judeus, os gentios, é uma história de rebelião contra o Criador. Numa passagem comovente em Romanos capítulo 7, Paulo fala da luta que um homem justo tem para cumprir as leis justas do Criador. Tão feroz é a luta que ele foi levado a exclamar: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O fato de que um amante da retidão tem que lutar, o que sem a ajuda do Criador seria uma batalha perdida contra as suas próprias tendências pecaminosas, dá-nos alguma ideia da imensa força gravitacional do pecado. Nessa passagem esclarecedora aparecem as seguintes palavras. Vamos lá, Romanos capítulo 7, de 15 a 18.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Será que podemos entender a realidade dessa situação? Suponha que perguntamos duas questões e damos as respostas a partir desses versos. O que habita no homem? A pergunta, a resposta é pecado. O pecado que habita em mim. O que não habita no homem? A resposta, bem nenhum. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. O engano do pecado. Tema do próximo vídeo. Muito bom que você veio até aqui. Legal, gostei. Estou gostando da repercussão que está dando esses quase 2 meses aí que eu fiquei fora sem gravar. Muita gente entrando em contato, perguntando, olha, cadê os vídeos, a continuação do tema, tal, tudo mais. Mas tá aí, retomamos, tá bom? Um grande abraço a todos, vai lá, dá um pulo no nosso canal, como sempre, aquela mensagenzinha, aquele recado, dá um legal, se inscreva, compartilhe, propague o nosso canal, os nossos vídeos, não tem problema nenhum. Quiser pegar algum vídeo lá, criar um vídeo você mesmo, a partir do meu vídeo, pode fazer isso, não há problema nenhum. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.